Olá, eu sou Julião Batista e você está assistindo FolhaCast, podcast da Folha de Dourados. Estamos aqui no Estúdio Nexo 5.0 recebendo o pré-candidato a deputado federal, Eliel Caiuá. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer em recebê-lo aqui no nosso estúdio. Eliel, o senhor é atualmente pré-candidato a deputado federal por Mato Grosso do Sul, né? Mas antes de mais nada, para aqueles que estão nos assistindo, gostaria de saber um pouco da sua trajetória, né? O senhor que é professor da FAIND, né? Faculdade é, dentro da Universidade Federal da Grande Dourados. Enfim, um pouco da sua trajetória, quem é esse Eliel, né? Para que as pessoas possam saber e conhecer um pouco mais. Maravilha. Obrigado pelo convite. A gente está falando aqui nesse podcast, nessa entrevista, né, uma fala, né? E é um prazer estar aqui também, falar pela primeira vez. Eu sou o professor Caiuá, o nome como professor Eliel Benites, né? Nascido na aldeia Teique, Carapó, Mato Grosso do Sul. E agora resido aqui em Dourados, pelo trabalho que eu faço na Universidade Federal da Grande Dourado. Sou professor efetivo, né, na FAIND, Faculdade Intercultural Indígena. E anteriormente eu era professor da comunidade indígena, fui o primeiro professor a alfabetizar na minha língua os alunos indígenas no ensino fundamental, que foi uma história na nossa comunidade em Carapó. E a minha trajetória sempre foi no campo da educação, por isso eu sou professor e formado em licenciaturas indígenas, ensino médio Araverá, posterior no ensino médio chamada Tecorandu, que é uma licenciatura intercultural indígena que está na FAIND, na UFGD, que promove a formação dos professores indígenas Guarani Kaiowá no Cone Sul. Sou formado em educação também na Universidade Católica Dom Bosco e doutor na Universidade Federal da Grande Dourado pela Geografia e na linha de pesquisa Geografia Cultural. Um pouco é isso, a minha trajetória está nesse âmbito e a gente tem trabalhado muito na pesquisa, no ensino e extensão e também projetos educacionais nas comunidades indígenas e atuando assim um pouco se envolvendo nas comunidades na busca dos seus direitos cotidianos, principalmente nos estudantes acadêmicos indígenas. Enquanto professor, né? O senhor é professor da FAIND, né? Na área da educação, enfim. Como que o senhor, em termos de, vamos pensar em projeto de extensão, né? Em termos de projeto de extensão, você consegue vincular o campo acadêmico a um campo, por exemplo, da população originária na reserva indígena, por exemplo. Hoje, a presença, por exemplo, da UFGD e também a própria academia, né, os estudos, é muito importante, né, estar atuando em termos de trabalho de extensão, né, e pesquisa nas comunidades, porque ele vai estimulando também o próprio jovem que outrora acaba tendendo a deixar as suas valorizações culturais, né, conhecimentos, prática, conjunto de sabedoria. Então, nesse processo ele vai retomando, faz a reconexão dos saberes tradicionais através do diálogo com os mais velhos, com os anciões. E o trabalho de pesquisa em campo leva a isso. Então, por isso é muito importante esse trabalho de campo, de pesquisa envolvendo as comunidades indígenas e que o ensino seja essa orientação técnica também. Enquanto pré-candidato, qual que é a sua relação e aquilo que o senhor tem como norte no que tange à educação, né? Principalmente pelos povos originários, como um todo. Eu vejo a educação, né, como pré-candidato. Hoje estou, né, como disponibilizando para as comunidades indígenas e pelas pessoas que têm essa acessibilidade, né, em relação à valorização cultural, à história, à memória dos povos. A gente vem se dispondo, né, na perspectiva de estar sendo avaliado pela comunidade, pela minha trajetória e também dentro do âmbito do partido. E a pauta educação e a minha trajetória. Então, a gente sabe que através da educação, aquelas pessoas que estão muito mais vulneráveis, esquecidas na sociedade, ele possa se ascender, né, colocando em evidência o seu potencial pessoal e também comunitário. Eu venho de uma família muito pobre, meu pai, minha mãe, né,
são muito pobres, né? Na época a gente estudava com muita dificuldade, graças a, inclusive, programas como, por exemplo, Bolsa de Estudante, a gente tem essa ascensão ali como indígena doutor. E eu quero levar esse sucesso, entre aspas, individual meu, mas também isso é um conjunto que é possível, para as outras juventude indígena Guarani Kaiowá que hoje estão na dificuldade. Por exemplo, estão na bebida, nas drogas, né, numa situação difícil. E que essas pessoas não tiveram oportunidade e a gente pode contribuir da minha trajetória, através da nossa política, né, educacionais, para promover essas pessoas e colocar o bem viver que a gente busca, né? Através disso, o bem viver dos povos. Como o senhor se inseriu na vida política, partidária, no caso? Eu sempre militei no campo, né? A gente vai, primeiramente, foi se envolvendo com o movimento indígena, né? O movimento principalmente dos professores, né? Na década de 90, por exemplo, quando comecei a entrar como professor indígena, não havia professor, essa identidade do professor indígena, a escola indígena. Então, essa ideia é muito recente. Então, agora, é, é, isso hoje é muito normal, parece que é natural escolas indígenas, professores indígenas, mas isso antes não era natural. Então, nesse processo foi um movimento indígena. Então, a gente estava inserido nesse movimento de reivindicar uma educação escolar indígena específica e diferenciada. E nesse contexto, né, a gente percebe que o movimento indígena, né, de luta pelos seus direitos, ele tem um nível máximo de incidência na política, para ter retorno para as comunidades. É preciso avançar hoje, né, ocupando espaços estratégicos de decisão política e ter um poder de decisão orçamentário. Então, isso me fez eu refletir, né, e também como a gente começa a entender também a lógica da política não indígena, né, partidárias, as disputas, né. Então, por isso, hoje eu vejo a necessidade das comunidades indígenas, dos povos originários, ter representante, né, na Câmara Federal, na Câmara Estadual, municipal também, para também debater temas complexos que muitas vezes a sociedade não tem clareza pela falta de o próprio comunidade representante indígena possa falar sobre suas ideias. Exemplo, o direito à educação, o direito da identidade, cultura, inclusive a questão dos temas mais complexos, a questão da demarcação, por exemplo, dos territórios. Justamente, o senhor mencionou agora, por último, a questão da demarcação de terras, né? Existe um debate nacional sobre a questão do marco temporal, enfim. Né? Como o senhor se posiciona enquanto a isso, enquanto acadêmico e militante, né? Como que o senhor enxerga isso e como o senhor e o seu grupo vem se mobilizando em relação a essa temática? A gente parte do princípio que nós, povos originários, inclusive não só Guarani Kaiowá, temos aqui no estado nós temos outros povos, são 8 povos, né? No total, né? Nós temos, por exemplo, que eu lembro agora, temos Guarani Kaiowá, Nhandeva, os Terena, Quiniquinal, Acamba, Ufaié, são 8 povos no total. E eles já existiam aqui, né, historicamente. A gente lê na história, e a história não esconde, né? Então eles já existiam. E todo o processo da chegada dos não indígenas para se estabelecer como Estado nacionais, ele foi um processo muito doloroso para os povos. Houve muito massacre, genocídio, toda uma história dura e muito grande de violação de direito para se normalizar hoje como Estados nacionais. Então, hoje a ideia do marco temporal é exatamente para negar de uma forma oficial tudo isso, ou seja, o direito dos povos indígenas em relação ao seu território será a partir da Constituição de 1988 para cá. Então, isso é uma violação, né, da memória dos povos, ele é muito grande. Então, a nossa posição hoje, política, como professor também, a gente reflete muito grande sobre essas questões, se posicionar, né, para a gente possa manter essa nossa memória. Então, a gente é contra isso, né? Nossa proposta seria defender o interesse dos povos originários, a demarcação. E a demarcação também, a ideia da demarcação, ele seria uma reforma da política e da justiça, porque a ideia da demarcação é a reparação histórica dos povos. Como reparar?
O território, ela é base fundamental para a continuidade da existência dos povos. Então, ela precisa, através do território, reconstruir a sua memória histórica. Então, a demarcação, na verdade, ela é uma devolução plena da cosmologia dos povos. Então, por isso, a nossa posição é a defesa disso, para que a gente possa construir, né, debater no Congresso Nacionais com aqueles que negam, aquele que defende outro interesse e não percebe e não enxerga outros caminhos alternativos para a solução dos problemas, né, desse conflito histórico, né? Então, a nossa posição é colocar para a sociedade entender essa pauta, né, dialogar com a sociedade que o Mato Grosso do Sul ele é território Guarani Kaiowá, é território dos povos originários, mas também a gente pode conviver com as diferenças, né? E não seja polarizada que leva à violência, ao sofrimento de toda a sociedade como nós vivemos hoje na nossa região. Professor, Mato Grosso do Sul é um ambiente de grande tensão, né, entre os povos originários e um setor produtivo, né, principalmente vinculado ao agronegócio, né. Na sua opinião, como conciliar esses dois grupos muito antagônicos em um mesmo território que não podemos dizer aqui que é o estado do Mato Grosso do Sul? Então, a gente se posiciona muito na defesa da nossa lógica dos povos originários nesse processo. Esse antagonismo ele é um processo histórico, né? Então, as feridas são muito grandes. Não dá para simplificar, muitas vezes, uma solução paliativa, uma solução muito superficial sobre situações concretas, né? Por exemplo, sobre demarcação do território. Então, por isso, a nossa proposta está no Congresso Nacional exatamente levar essas questões e dialogar com as pessoas, com os setores de interesses opostos, né? Porque hoje, aqui no nosso estado, não há uma demarcação ainda, a gente não vê concretamente. Existe debate, existe tendência, mas não há uma concretude de uma devolução territorial para as comunidades indígenas. Então, eu vejo que é necessário também, nesse processo, falar, entender que a sociedade, que a demarcação não é uma coisa que vai aprofundar esse antagonismo e gerar um conflito muito forte na região, mas, pelo contrário, ele vai resolver. Mas aí, cada instância de poderes tem que assumir responsabilidade, né? Poder legislativo, poder judiciário, executivo, ele tem que assumir essa responsabilidade. Hoje me parece que o governo federal é que assume esse papel. E aí o Congresso Nacional, ele veta todas as decisões. Então fica engrandece cada vez mais a polarização. E isso gera numa sociedade também um reflexo muito forte, que é o racismo, discriminação para as comunidades indígenas, né? Então, muitas vezes aqui em Dourados, as pessoas não conhecem a pauta indígena, acaba tendo uma visão preconceituosa pelo discursos hegemônicos sobre os povos indígenas, né? Mas, pelo contrário, a gente poderia estar se desarmando no sentido tentar entender a beleza da cultura Guarani Kaiowá e Terena aqui em Dourado, por exemplo. Não existe uma política pública de cultura, de integração, de línguas, né? De coisas boas, né? Então, só a gente ouve nos rádios, na televisão, hoje na nossa região, somente coisas negativas sobre as comunidades indígenas. É necessário colocar as positivas para quebrar tudo isso, essas relações que marcam a nossa sociedade. Então, vejo a nossa proposta estaria, né, nesse caminho do diálogo, da convivência, da multiplicidade, da diversidade de cultura e língua daqui na nossa região e principalmente na região de Dourados. Professor, uma das questões que ficou em voga nos últimos tempos, né, foi a questão da falta de água na reserva indígena aqui de Dourados, né? Lembrando, né, para aqueles que estão nos assistindo, a reserva ela pertence a dois municípios, né? Isso. Dourados e Itaporã, né? Primeiro, eu acho que existe aí um problema, né? Porque é um território com milhares de pessoas ali, né? E dois municípios. E muitas vezes existe o conflito, né? De quem vai
gerir, fazer uma gestão, por exemplo, da questão da água, né? Como o senhor enxerga, o senhor acredita em termos de solução, né, para um problema crônico, que é a questão da água para a população que ali reside? Para responder isso, eu conheci um professor Levi, um antropólogo, e disse que a RID, que é Reserva Andina de Dourado, ele completou recentemente 100 anos de existência, né? Então, a RID é um espaço onde o governo, o Estado brasileiro, demarcou os 8 territórios indígenas na perspectiva de aglutinar todos os outros territórios tradicionais no mesmo espaço. Então, por isso, a RID é uma área muito superpopulosa, muito grande, que demanda serviços públicos, como bairro qualquer aqui de Dourados, como serviço de energia, água, enfim, outros serviços. E desde então, ele nunca foi definido quem é a responsabilidade na perspectiva de gestão, né, da rede, no sentido de promover o serviço básico de uma comunidade, de uma sociedade. Então, hoje, por exemplo, o governo federal assume algumas ações importantes, por exemplo, nós temos hoje situação da água, né? Mas fez uma entrega positiva como a questão da energia, da água, da infraestrutura mínima, mas é necessário, primeiramente, para a resolução estrutural, definir qual é o papel da rede, qual é o papel das reservas, porque, a princípio, antes da Constituição de 88, essas áreas eram uma área de transição. Ou seja, antes de Constituição de 88, os povos indígenas passariam por essa reserva e se transformaria em não indígena, porque a política era baseada na política da integração, ou seja, trazer os indígenas, entre aspas, numa condição de selvageria para uma sociedade civilizada. Então, a reserva é uma estratégia para esse processo. Hoje, com a Constituição de 88, muda todo o paradigma, muda toda essa ideia. Então, e hoje houve uma consequência. Aumentou a população e que demanda de serviço público, né? Hoje, a questão de saneamento, de água, né? Então, eu penso que é necessário os poderes sentarem, né? Definirem o papel, né? Dividir as atribuições para poder e dialogar com certeza, é claro, com as lideranças indígenas para ver as soluções mais perenes, uma solução mais estrutural para que as coisas aconteçam de uma forma mais adequada. Senão, muitas vezes, o investimento, muitas vezes, não resulta numa coisa concreta, como a questão da água. Existe, por exemplo, hoje, né, o financiamento do governo federal em relação à questão da água via Ministério dos Povos Indígenas, né? Tem também, pelo que eu sei, também envolvimento da Sanesul do Estado também, uma instituição que trabalha com a questão da água, mas ainda é necessário avançar nessa resolução dos problemas, né? Professor, foi mencionado a questão da água, né, da Constituição de 88, esse debate sobre a integração anterior e agora enquanto espaço, um território, né, daqueles povos, né? Ali na reserva você tem dois grupos, né? Você tem os Guarani Kaiowá e os Terena. Por vezes existe uma disputa, né? Inclusive sobre gestão ali interna, né? Enquanto pré-candidato, como o senhor acredita que vai conciliar esses dois grupos, que apesar de serem povos originários, têm linhas culturais, enfim, distintas umas das outras? Dourados, né? Eu nasci em Carapó, né? Dourados vem recentemente, mas a gente sempre transita historicamente aqui em Dourados, né? E a gente sabe que na história o Cone Sul do estado de Mato Grosso do Sul é o território Guarani Kaiowá, né? Aqui Dourado é o território Kaiowá, né? E mais Cone Sul, né? Uma região de Amambai, mais para lá é uma região Guarani Andeva, né? Outra etnia subgrupo. E nós temos o povo do Pantanal, são outros povos, né?
E toda essa política da integração, ela perturbou de uma forma social, né, as relações dos povos na época da história. Então, resultou isso com uma RID, né, que a RID, né, que é a Reserva Indígena de Dourado, ela é uma das áreas indígenas muito populosa a nível de Brasil, né? Então, hoje nós temos Guarani, Kaiowá e Terena e outros povos também, né, de uma forma muito menor, mas existe também, inclusive, os haitianos, outros povos da fronteira, né? Agora eu vejo assim, qual seria a solução? É necessário a gente construir, né, um diálogo permanente, porque essas relações de diferentes povos também aqui de Dourados, ela gerou profunda traumas também de violência, né? Entre eles, né, entre as comunidades também houve o Dourado foi um palco de disputa muito forte, não só agora, muito historicamente, década de 60, 70, 80. Então, para amenizar uma situação dessa, eu penso que é construir uma política de diálogo permanente, né, para a gente possa construir uma gestão interculturais, né, uma gestão interculturais onde cada povo possa estar presente, mas estar bem conforme a sua cultura, a sua língua, um diálogo intercultural, porque também existe a relação familiar, inclusive, né, tereno casando com Guarani sai uma intercultural ali, misturada, né? Guarani e Kaiowá. Então tem tudo isso para a gente lidar ali. Então é necessário hoje, não dá para dividir de uma forma simplória a situação, né? Terena para lá e Kaiowá para cá. Não é assim. Então hoje é diálogo, conversar e produzir uma relação intercultural com a riqueza diversas e o direito comum, né, que é a questão de viver bem, obter um serviço público de qualidade. Então, eu vejo promover uma instância de diálogo permanente, um diálogo assistida, né, pelo poder público municipal, estadual e federal, seria eu vejo um caminho muito interessante para a gente construir inclusive modelos de como gestar, onde diversos povos existem no mesmo território indígena. Professor, enquanto pré-candidato, né, vamos fazer uma análise agora um pouco de conjuntura, né? E aí, nesse sentido, eu gostaria, né, pediria para o senhor fazer uma análise, né, sobre a gestão do município, né, sobre o comando do prefeito Marçal Filho, do Eduardo Riedel, quanto governador do estado, e do atual presidente Lula. O senhor pode fazer um panorama em termos, inclusive, de políticas públicas para os povos originários. Uhum. O que o senhor acredita, aquilo que está acontecendo, aquilo que falta, carece ainda, Sim. em termos como política pública? Em 2023, a Teguaçu, que é a grande assembleia Guarani Kaiowá, que está acontecendo, inclusive agora na aldeia de Carapó, eu fui indicado para assumir um cargo no Ministério dos Povos Indígenas no Departamento de Línguas e Memória, como professor. Eu tive uma experiência muito interessante, porque como indígena guarani, eu tive experiência aqui na região, como professor, como a minha trajetória, né? Mas quando fui no Ministério dos Povos Indígenas, ela tive uma experiência de lidar com outros povos no Brasil, pessoas do norte, sul, sudeste, nordeste, né? E eu percebi a importância das políticas públicas para os povos indígenas. O que é políticas públicas? Eu vejo assim, são as forças do Estado, né, promovendo a ascensão, né, a fortalecimento cultural das comunidades indígenas para poder estar vivendo, né, tranquilamente nas comunidades. E hoje, essa ideia das políticas públicas são divididas, né? Municipal, estadual e federal, né? Com o governo anterior, o governo Bolsonaro, ele teve um papel de acabar com as políticas públicas. Inclusive, no discurso do Bolsonaro, disse que não ia demarcar nenhum milímetro da terra. Esse é um exemplo de que foi uma desestruturação de políticas públicas plenamente nesse processo. E no retorno ao governo Lula, ele começou, eu participei inclusive
no debate sobre a reconstrução das políticas públicas para os povos indígenas que estão parados. No campo da educação, por exemplo, o território etnoeducacionais, que tem um recurso, um fundo para promover a educação escolar indígena, né? Exemplo, a cultura, por exemplo, a questão o direito culturais, a questão da memória, né? A questão dos patrimônios culturais indígenas, por exemplo. Então, vários frentes, pelo menos na minha área, né? Teve esse desmonte totalmente. Então, a característica desse governo atual, ele foi uma retomada dessas políticas públicas. E essa retomada das políticas públicas, ela, para chegar aos recursos até as comunidades indígenas, ele precisa passar por instâncias, o poder estadual e municipal. E eu vejo, especificamente aqui na nossa região, falta esse processo. Existe entrega do governo federal muito grande em relação aos povos indígenas, por exemplo, aqui até posso citar, temos exemplo, a universidade indígena que estão sendo implantada agora, que vai ser disseminada nas regiões, a questão do PAA, que é a questão da valorização dos produtores indígenas, a questão das bolsas de estudante, enfim, várias outras ações que aqui eu não tenho na totalidade essas entregas. E, porém, a chegada desses programas ela é muito atravessada por outros poderes e acaba não assistindo à participação de outros poderes, principalmente municipal, né? A gente não vê com clareza qual é o papel, qual é a política pública do município, da Prefeitura de Dourado em relação à rede. A gente não vê. A gente sempre dialoga com as lideranças, né? Eles falam, a gente precisa de estrada, a gente tem que entrar para o Ministério Público. Não há uma naturalidade de uma ação da política pública para acontecer as coisas na comunidade indígena. Precisa passar por uma instância de Ministério Público para fazer isso. E isso é recorrente. Então, eu vejo que é necessário hoje um compromisso maior do governo municipal nesse processo, né? Com recurso, com planejamento estratégico, com plano estratégico de direção, né? O que seria uma aldeia, né, de Dourado ser tratado com dignidade. E o Estado, ele recebe o recurso e repassa as entregas para as comunidades indígenas, mas ele coloca uma política como ele faz, e nega o governo federal. Então, eu vejo, assim, na minha análise, esse fluxo, né? O governo do Estado, ela tem os programas, mas o fundo, o recurso mesmo vem do governo federal. E quando ele passa para as comunidades indígenas, passa numa ideia de que o governo estadual que está fazendo, né? Isso que está vendendo. O município, muitas vezes, ele não tem, pelo menos Dourados, né? A gente não vê o prefeito dialogando com as comunidades. Qual é o plano, qual é o projeto, qual é o financiamento, qual é a estratégia, né? Qual a estratégia da integração da comunidade indígena aqui na cidade de Dourados, né? Parece que as comunidades indígenas ficam no anexo em termos de valorização cultural identitária na comunidade. Então, o panorama que eu vejo isso, agora, precisa hoje, né, o tema da demarcação, por exemplo, é dessa forma, né? Muitas vezes a responsabilidade joga tudo por esse federal, a nível federal, mas as três instâncias, eu vejo, são poderes executivos que faz tanto federal, estadual e municipal. E quem está fazendo é o federal, né? E se tivesse os três poderes envolvendo nesse processo, as coisas mudariam o cenário. Mas isso falta de sensibilidade e compromisso político das pessoas que estão no poder agora. A questão, por exemplo, eu vejo assim, a minha crítica muito grande em relação ao Estado pela utilização do poder, né, para considerar os povos indígenas como criminosos, né, principalmente quando reivindicam seus territórios tradicionais. Então, a gente fica, porque somos submissos ao Estado, a gente está dentro do Estado, somos cidadão, a gente paga impostos, a gente trabalha 40 horas por semana, né, e trabalha, faz pesquisa, trabalha, estuda, e a gente vê que o Estado é tratado a gente como criminoso de uma forma genérica, não é nenhum nem outro. Os povos indígenas são invasores, são criminosos. Isso mexe com o ego da gente, né? Mexe com profundidade
essa questão muito forte isso, né? A gente tem valor, e isso que nós precisamos mostrar para a sociedade, que os povos originários, ele tem o seu valor, tem a sua importância, tem o seu conhecimento, tem a sua cosmologia, a sua filosofia, que poderia contribuir no bem viver de todos, né? De toda a sociedade. Então, um pouco isso é a minha análise. Professor, agora vamos falar um pouco sobre a sua pré-candidatura. Como foi internamente dentro do partido na qual o senhor está inserido, né? Que é o PT. Uhum. Como que foi construído internamente o seu nome ali dentro do partido? Aqui, então, quando eu voltei do Ministério Indígena, a gente sempre estava militando no Partido dos Trabalhadores, desde juventude, né? Sou militante, né? Em Carapó, trabalhei bastante como cabo eleitoral, ajudando a comunidade indígena a votar no Partido dos Trabalhadores, porque a gente se identifica, porque no Partido dos Trabalhadores é que nós podemos construir a nossa ideia e debater a nossa ideia como indígena. É claro que partido tem a sua natureza própria, né? Tem partido, né, como todos os partidos, mas o Partido dos Trabalhadores, ela tem a sua história, né? Tem, exemplo, o presidente Lula, nossa grande referência, né? Nosso grande referência, porque sabe lidar com a diferença, né? Diferente de sociedade, do mais pobre, os trabalhadores, sabe lidar com isso, sabe as suas dores. Nós temos as nossas dores históricas, né? E essa militância me fez eu também lutar pelo meu povo, né? Lutar pela minha, primeiro pela minha família, pelos meus irmãos, pela minha família, né? Pela minha comunidade em Carapó. Depois agora, depois que saí, fui para o Ministério Indígena, eu pensei, como é que eu vou ser doutor, né? Eu ganho um salário de doutor na UFGD, né? Eu poderia ficar bem, né? Individual, né? Sucesso individual. Mas eu vejo meu parente ali na rua, sofrendo. Eu vejo meu parente ali nas áreas de retomada, sem comida, né, sem casa, né? Como eu vou contribuir concretamente? Eu posso contribuir com minha titularidade, com o meu conhecimento, que os programas me procedeu para eu possa virar doutor, posso contribuir. Então, com essa ideia, eu já venho trabalhando, né, particularmente quando encontrei aqui em Dourado, um grupo de mulheres, né, organizada, comecei dialogando, construindo a ideia e eu falei, eu posso estar disponível, não, avalia ali, né, e o pessoal começou a gostar demais da ideia, porque eu tenho trajetória, todo mundo conhece, os Guarani Kaiowá, todo mundo são meus alunos, né, que eu trabalho na FAIND, né, então, todos os alunos do Conesul vêm ali, né? Então, vem de Amambai, de Paranho, nós temos de Porto Lindo, que é Japorã, né? Tem aqui de Dourados, Carapó, todo mundo me conhece, então o pessoal começou a gostar da ideia. Então, como virou uma onda dessa perspectiva, até porque eleição passada não tinha muita opção para os indígenas votar, né? Porque era tudo direita e esquerda, direito e extrema direita, né? Uhum. Então ficou ruim, muita gente votou branco naquela época, porque não tinha muita opção. Hoje eu também não tive opção. Eu vou ser opção agora, né? Mas é claro que aí depois a gente vai ter que trabalhar dentro do partido. Estamos ainda nesse processo de definição agora nesse mês que vem agora tem uma convenção, né? Para a gente possa, até porque todos estão ainda construindo a ideia, né? O projeto tem, mas colocando à disposição e sendo avaliada. Dentro do Partido do Trabalhador, o pessoal tem essa abertura, né? Essa construção das propostas e de uma forma considerando as categorias, né? As mulheres, nós temos povos originários, nós temos, né, cada segmento para poder compor. Então, hoje, o presidente do partido, Wander Lobel, tem um diálogo muito grande, né, muito grande com a gente. Inclusive, ele dialoga com a comunidade, tem umas entregas nas comunidades, a gente possa poder dialogar. Então, hoje, a minha disposição é uma espécie de provocação positiva para a comunidade indígena e para o partido também, na perspectiva de a gente se definir ali como pré-candidato e para candidato de fato a deputado federal. E isso chama muita atenção, né? Porque é muita coragem hoje em dia se colocar, né? Você dar o seu tempo, a ideia, dialogar com as comunidades,
agregar as pessoas. Hoje não é fácil, porque a maioria das comunidades, as pessoas estão revoltadas com a política, né? Então, hoje quer ter uma outra política. E é quando a gente traz a política a partir dos povos originários, é uma coisa esperançosa, né? Mas isso é um desafio também, particularmente para mim, né? Como isso responder tudo isso. Mas eu fico muito aberto porque escuto muitos mais velhos, né? A gente na política, a gente vive muito no meio das pessoas que gostam da gente e naqueles que não gostam também. Isso para nós indígenas mexe na nossa espiritualidade. Por isso na nossa caminhada, né, do bem viver, que já define essa ideia, né, a caminhada do bem viver, sempre levo o conhecimento, os cantos tradicionais indígenas como proteção, né, para a gente possa estar dialogando com diversas, porque o poder vem da palavra, né? A gente tem essa perspectiva que a nossa palavra, a nossa fala possa também amenizar as dores e curar toda essa revolta, toda essa dificuldade que as comunidades vivem nas comunidades. Essa é a política, né? Que a gente está construindo. Professor, vamos falar um pouco sobre as suas bandeiras, né? O senhor fez durante aqui o programa, né? O senhor mencionou a questão da educação, dos povos originários, enfim. Como o senhor trata, enquanto pré-candidato, né, as suas bandeiras, né? Quais vão ser ali os pilares, assim, tanto para os povos originários quanto para os não indígenas, enfim. Como vai ser? Quais são esses alicerces de bandeiras políticas? Bom, eu vejo assim, a centralidade da nossa posição é o direito dos povos originários ser povos originários, né? As bandeiras, as ações, as entregas, ela deve nortear isso, né? E uma das pautas principais é a defesa do direito ao território, porque pelo território é que nós construímos o nosso futuro. Essa é uma pauta que a nossa posição, como eu venho também na área de educação, também, claro, com certeza, a área de educação nós queremos fortalecer essa política, né? E a política não é uma qualquer educação, é uma educação interculturais, ou seja, uma educação que traga os saberes ancestrais, a língua, a cultura no processo formativo das crianças e do jovem, né, e inclusive profissionais, mas conhecer também o outro lado, que é a questão não indígena, conhecimentos técnicos, científicos, conhecimento não indígena de uma forma mais ampla, que nós chamamos de interculturais. São temas que a gente vai defendendo o direito dos professores, dos trabalhadores, né, que atuam, no, e também os direitos dos que sofrem mais. Hoje, a comunidade indígena, né, passa por uma violência extrema. As mulheres, os jovens se suicidam, inclusive acontece muito assassinato, droga. Então, uma das me incomoda muito nas comunidades é a gente tem que viver em paz, na tranquilidade. O pai e a mãe têm que viver bem na sua casa. Então a questão da segurança é fundamental, mas não é qualquer segurança. Não é só levar policiamento nas comunidades indígenas, não é apenas resolver a questão da violência na violência, mas construir uma proposta de violência mais estruturada na lógica dos povos. Então vejo assim vários direitos que nós podemos promover na perspectiva do bem viver. A grande bandeira é o bem viver dos povos. Como os povos indígenas vai ser feliz, comer bem, viver feliz, na paz, trabalhar bem, viver na sua, nós chamamos de tecoporã, né? Guarani chamamos de tecoporã, é viver belo, viver bem. Porque na nossa filosofia, viver bem é um ponto de partida para a gente produzir cada vez mais a nossa humanidade assemelhando às divindades. Porque o viver na Terra, para nós, é transitório. O objetivo maior é se transformar em divindade. Essa é a nossa lógica antigamente, tradicionais, que ainda orienta a existência, né? A nossa cultura, a nossa religião. Então, as ações, a nossa bandeira é exatamente que nortear esse processo, né? O bem viver dos povos como um dos grandes objetivos da luta de existência dos povos originários para poder curar essa terra. Essa terra está doente, né? Você produz mandioca, batata, milho, não consegue mais produzir sem veneno, porque nós não queremos comer veneno, né?
Nós queremos comer alimento saudável, porque nós queremos produzir um corpo saudável. Se o território está doente, envenenado, e a gente produz planta naquele lugar, a gente se alimenta nela, a gente vai comendo coisa ruim, né? Então nós queremos produzir um corpo perfeito, a ausência de veneno, a ausência de coisa ruim, para poder viver bem. Viver bem é resultado de todo um processo curativo do território, das relações, de todas as coisas que compõem. Então, um pouco essa é a nossa filosofia, a nossa bandeira que nós vamos dialogando, né, com a sociedade não indígena, inclusive, que isso pode ser também para eles, né? Porque todos nós queremos viver bem. Eu vejo aqui na cidade as pessoas fazendo academia, caminhada, fazendo dieta, quer viver bem, né? Nós também queremos. Mas hoje a alimentação, o território está doente, está provocando a doença. Então, a nossa grande bandeira é o bem viver, que é o Tecoporã. Isso vai orientar muitas coisas, as ações, a questão de segurança, alimentação, a questão do direito ao território, a ausência de violência com as mulheres, não ter a violência com as mulheres. Inclusive, até tem LGBT também, indígena. Temos dialogado também, escutando eles também, qual é a proposta. É fundamental tudo isso. O direito à educação, o direito a programas sociais, enfim, outros elementos que vai compondo esse bem viver. Professor, o que te diferencia enquanto pré-candidato dos que estão, obviamente, ainda falta os partidos referendarem, né? Existe uma convenção, por enquanto é um processo de pré-candidaturas, não está consolidado os nomes até o momento, né? Mas o que o Eliel é diferente, né? Para aqueles que estão nos assistindo, o que é o diferencial do Eliel? Eu sou indígena, né? Primeiramente Guarani Kaiowá, e eu vivo na aldeia. Eu nasci na comunidade indígena, estudei na aldeia, eu saí da aldeia na juventude, né? Praticamente. Eu nunca saí para estudar e voltei. A gente sabe a dificuldade das comunidades indígenas, né? E a gente não quer só falar das dificuldades. A gente quer mostrar também o nosso valor, a nossa importância para a sociedade. E eu vejo o discurso que a gente traz um pouco, trazer no âmbito político um pouco da filosofia indígena, aquilo que eu falei agora mais ou menos recentemente, né, sobre o bem viver. E eu vejo hoje a visão indígena, o conhecimento indígena originária, ela é o antídoto para esse mundo em colapso, né? O conhecimento. Os grandes filósofos indígenas, por exemplo, hoje, Ailton Krenak, né? Nós temos Davi Copenhaver, ele está dizendo para o mundo que esse jeito de a gente viver vai colapsar, vai vir o fim do mundo, né? Já vivemos hoje, né, aquecimento global, né, o desmatamento, as chuvas que vêm destruindo a casa, na rua alagadas, ou seja, o mundo está num caos, as pessoas estão no caos, o trânsito está no caos. O diferencial que a gente quer trazer, através do conhecimento indígena, é possível ainda, né, a gente pensar uma alternativa, uma solução para a sociedade toda a partir dos povos originários, né, do conhecimento tradicionais, para a gente viver bem. E colocar a consciência das pessoas e não ir nessa onda desenvolvimentista da sociedade moderna que vai destruindo sucessivamente a natureza. Então, nós se posicionamos a favor da natureza, somos guardiões da natureza, né? Falamos a linguagem da natureza, né? Somos, né, vemos de lá. E nós queremos também, através da política, colocar a nossa proposta nessa perspectiva e fazer com que a sociedade, convencido de que os indígenas atrapalham o desenvolvimento, que muda a ideia. Porque nós temos que fazer algo hoje para os nossos filhos, né? Os nossos netos vai viver o mundo que a gente produziu agora. Nós vamos ser responsabilizados, né, pelo mundo do amanhã. Então, é muito sério a nossa responsabilidade agora de pensar sobre a nossa realidade que vivemos, né? Da cidade. Que tipo de cidade nós queremos? Exemplo, que tipo de cidade nós queremos em Dourados? É isso mesmo ou outra, diferente? Né? Que tipo de campo nós queremos? Que tipo de produção, de diversidade, diversidade de floresta, de bioma, de rios? Então, o paraíso temos que começar agora.
né, construir aqui Dourados, na nossa região, para que nossos filhos possam usufruir daqui a 50, 100 anos. Então, essa é a nossa política, essa é a nossa posição, essa é a nossa caminhada do bem viver que nós estamos construindo. Eu vejo essa é a diferença que quero fazer nessa proposta de campanha, nessa proposta de caminhada, né? E de conscientizar as pessoas nesse processo, porque esse modelo ele não vai durar mais muito tempo, não. A gente está convencido, nós indígenas, os mais velhos, diz para nós que esse mundo, para eles já está convencido de que dessa forma o mundo vai acabar. Acabar para nós, né? Porque vai acabar a água, vai acabar a atmosfera saudável, vai acabar todo o equilíbrio que tem e a gente vai sofrer consequentemente. Não só nenhum nem outro, todos, né? Todo o planeta. Então é isso que eu quero, a diferença é essa. Era a minha posição. Bom, quero agradecer a sua presença, professor. E agora um espaço aberto. O senhor comentar para quem está nos assistindo. Obrigado, eu fico muito feliz, né, por essa entrevista, essa pequena fala, né, e com muita tranquilidade quero dizer que nós, povos indígenas, queremos espaços, né, para a gente possa estar cada vez mais contribuindo para o bem viver de todos, não só para os povos indígenas, mas no primeiro momento a gente quer levar as vozes, né, daquelas pessoas que sofrem nas comunidades indígenas, nas retomadas, nas áreas, das aldeias, na rede, por exemplo, e fazer com que essas pessoas, né, sejam cada vez mais, seja visto de uma forma positiva, né, e não como problema, e não como dificuldade para um desenvolvimento do Estado a nível nacional, por exemplo. Então, nós queremos também ocupar espaços estratégicos de decisão para a gente também reflorestar esses lugares. Reflorestar no sentido trazer outras identidades para as instâncias de poder, na gestão, na política, em todos os espaços. Então, fico muito à disposição para a gente possa estar também falar sobre a filosofia indígena, conhecimento. Como professor, eu tenho essa identidade de ser professor, né, indígena. Por isso eu falo dessa forma. Esse momento, para mim, é um desafio muito grande, desafio positivo, né? E é uma forma também de falar para a sociedade douradense também o nosso conhecimento do Guarani Kaiowá, né? O Guarani Kaiowá é um conhecimento muito bonito, muito lindo. Temos plantas medicinais, temos conhecimento sobre os cantos, a reza, né, as plantas, né? Então, trazer essa bagagem nessa política para a gente possa fazer, diferenciar a política no nosso município, no nosso estado e o Brasil. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, professor. Esse foi mais um episódio do especial Eleições 2026 que a Folha de Dourados vem promovendo. Obrigado pela companhia e até a próxima.